Como você acha que isso interfere de forma positiva ou não na vida das mulheres? Por exemplo, a questão das marcas não se posicionarem sobre isso, né, Camila? Porque, como você falou, muitas vezes é um assunto polêmico, né? Mas, por exemplo, as grandes marcas, por exemplo, têm uma relevância, têm um peso muito grande quando a gente fala dessa parte de mídia, né, de influência. Como que você acredita que isso interfere positivo ou negativamente, de alguma forma? Eu acho assim, Marcia, eu acho triste as marcas ainda não falarem sobre isso e não querer correr esses riscos, né? Porque sempre que a gente está entrando num movimento de evolução, a gente vai ter pessoas que não gostem, tá tudo certo. Mas eu acho que as marcas, muitas. É que nem alguns movimentos também partidários, né? Que as marcas não querem entrar. A gente entende, tá? Tudo bem, tu quer ser neutra nesse assunto. Mas talvez marcas que vendam para os dois lados, enfim. Mas eu acho triste ainda, sabe? A gente não poder falar sobre isso, não poder ter essa liberdade de expressão. Eu acho que a Frida vem com essa liberdade de poder falar sem ter medo, né? E eu acho que sim, vai ter um tempo que elas vão começar a falar, porque vai ser meio que uma obrigação, sabe? Todo mundo vai falar, então eu também tenho que falar. Mas aí tu já não é mais pioneiro, né, Márcia? Daí tu já tá entrando numa onda, tu já não é mais o pioneiro no assunto. Então eu vejo isso, a gente está sendo, a gente está fazendo, a gente sempre vai estar correndo os riscos e pagando os preços, né? Para falar o que a gente tem que falar, mas a gente nunca vai ser a pessoa que vai na onda, a marca que vai na onda. A gente sempre vai falar o que realmente a gente pensa. E é importante se posicionar diante de algumas situações, né? Ainda mais quando a gente fala dessa questão, como a gente falou aqui, as pesquisas mostram cada vez mais que isso só cresce, né? Infelizmente, não só no Brasil, mas a nível mundial, né? A gente tem aí altos índices de violência doméstica, da questão do feminicídio, né? Tragédias que a gente vê o tempo todo acontecendo e acho que um posicionamento de uma marca, por exemplo, ele soa de uma forma muito positiva, até para fortalecer essas mulheres que passam por isso, né? Que de alguma forma alguém está olhando, alguém está pensando nisso, porque é uma situação, se a gente parar e pensar, gente, a violência doméstica ela é uma situação muito complicada, né? Agora, cabe a nós, enquanto mulheres, né, ou enquanto sociedade, não vou nem falar como mulher aqui, mas enquanto sociedade, a gente entender que a gente não resolve o problema do outro, né? A gente não tem como entrar na casa de alguém e resolver uma questão que é pessoal dele ali ou dela, né, do casal ou das pessoas que estão passando por aquilo. Mas a gente falar sobre isso, a gente desenvolve essa consciência, né? A gente desperta ali um olhar para a gente trazer à tona essa questão. E aí a consciência não é só da mulher que está sofrendo, né, Camila? Esses homens também que estão causando isso, né? Eu acho que quando a gente desperta essa consciência, não tem como voltar atrás, né? Assim como uma mulher ou como um homem, quando ele sabe que está sofrendo ou causando assédio, abuso, não tem como voltar, tem como se trabalhar, resolver, mas não tem como entrar mais nessa, assim. Então, eu acho bem importante a gente ter essas consciências, trazer essas consciências, por isso falar sobre isso, né? Para a gente sair de ciclos, né? E ciclos muitas vezes abusivos, né, Márcia? E assim, de todas as classes, não estou falando de nenhuma classe específica, de todas as classes. A gente entra em ciclos abusivos por a gente talvez ter tido problemas na infância, digamos assim. Então, não é um problema social, né? É um problema que a gente tem que se tratar e tendo essa consciência, falar sobre isso, até chegar numa cura para mudar esse padrão.